minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Sabemos que no mundo em que nós vivemos, em nossos dias, há uma grande confusão com respeito ao que é a fé. Fé nós sabemos que ele descreve em Hebreus capítulo 11, que é algo que a gente espera, algo que a gente não vê. Ele fala que o mundo antigo foi criado e pela fé eles estavam crendo. Mas eu quero conversar um pouco mais hoje com você nessa mensagem sobre a única fé que pode salvar o homem. Essa fé tem uma fonte segura e verdadeira. Não é a fé que alguém imagina ou elabora na sua própria mente e sai pregando para outras pessoas. Fé é algo muito íntimo de cada pessoa, mas ela tem um fundamento. Nós podemos observar isso em Romanos, capítulo 10, no versículo 17. Olha o que ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, de onde vem a fé que vai nos dar a salvação para a vida eterna? No ouvir a mensagem do Evangelho, vai nascer uma fé com uma base sólida que vai nos dar a salvação. Talvez você nunca tenha pensado sobre esse assunto. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele está tentando ajudar aqueles primeiros irmãos que estavam numa confusão muito grande, tentando voltar para as práticas antigas, da antiga aliança, mas Paulo está mostrando, nós já estamos em uma outra aliança. Agora é uma nova etapa da salvação que Deus elaborou para o homem. E essa fonte dessa fé também está no Evangelho. Quando ele diz que essa fé estava num futuro, e esse futuro acabou de chegar com a vinda de Cristo e a morte de Cristo e ressurreição, e já voltou para estar à destra do Pai. Ele diz no capítulo 3 de Gálatas, versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então a fé foi revelada através do Evangelho ao ouvir a mensagem de Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então o homem vai ser justificado pela fé que ele está exercendo. Qual? Qualquer uma fé em qualquer coisa? Não, a fé que vem por ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem contida no Evangelho. Ele fala um pouco mais. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou aquele tipo de tutor que nos guardava, ou guardava o homem, até que chegasse a fé. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que salva o homem, mediante a fé em Cristo Jesus. Para muitos, isso que a Bíblia está dizendo não tem valor. A sua fé é baseada em alguma coisa que alguém pregou e ele creu. Outras coisas, mesmo que esteja na Bíblia. Então, mas a fé que vai salvar o homem é a fé que foi revelada através do Evangelho. Porque os antigos esperavam essa fé, guardando a lei e um trabalho duro, Agora, quando esse apóstolo escreve a Tito, e Tito vai estar recebendo essa carta, e o apóstolo, conhecemos como um incansável homem, trabalhador no Evangelho. Esse e os outros, Mas estamos usando Paulo, que aqui nessa carta é chamada de apóstolo Paulo, Ele diz para Tito no comecinho dessa carta, porque ele precisava que Tito colocasse em ordem várias coisas, principalmente confirmar a fé aos irmãos onde Tito estava vivendo com eles. E essa fé única que salva o homem, ela não estava espalhada no mundo. Ela foi mencionada primeiramente por Cristo ao pregar o Evangelho, aquele pequeno rebanho. E esse pequeno rebanho se espalhou pela face da terra, um levando ao outro essa fé que salva.
Talvez você pode lembrar um pouquinho que está descrito em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus aparece para eles antes de voltar aos céus e diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Ensine estas coisas, falando para os apóstolos, que eu vos tenho ordenado, porque é nestas coisas que o evangelho está revelando e que já foi revelado, está contida a fé que vai salvar o homem. Olha o que ele diz em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a verdadeira religião, que salva o homem. Então, nós podemos observar que tem uma fé que realmente vai salvar o homem. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos antigos, ou antes dos tempos eternos. Deus prometeu isso. Então, antes de tudo, Deus já está prometendo isso para a eternidade. Mas nós precisamos ser pessoas que têm sabedoria e buscar na fonte segura o modo pelo qual vamos desenvolver a nossa fé baseado em um ensinamento sólido que vem do Evangelho. Versículo 3 ele diz: E em tempos devido manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus ordenou: vai e pregue, ensine estas palavras, ensine o modo certo, para que no coração de cada pessoa nasce a verdadeira fé, e essa fé vai dar a salvação aos homens, às pessoas que derem crédito e praticá-las. Lembra que João falou no capítulo 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, apontando para Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador que trouxe o Evangelho e ele é o caminho. Por que ele é o caminho? Porque ele revelou a mensagem do Evangelho que transforma a nossa crer, o nosso crer, a nossa crença em uma fé que ninguém pode tirar. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então é Ele o Senhor. Então, mesmo que muitas pessoas hoje, espalhadas por toda a face da terra, desenvolvam a sua fé em alguma coisa, seja um objeto, seja na sua própria vida, nos seus próprios pensamentos, seja em algo que vem na tradição dos seus pais, seja em qualquer outra coisa, seja qualquer outro objeto, seja em qualquer outro homem desenvolve a sua fé, mesmo homens que já morreram, não tem valor nenhum. Não vai dar a salvação para o homem. E ele conversa com Tito. Tito, olha, você está encarregado em colocar algumas coisas em ordem na igreja, para que ela possa exercer a verdadeira fé que vem de uma fonte segura. Aí nos próximos versículos do 5 ao 9, ele dita para Tito, Tito, olha, você vai estar andando nas cidades e você vai achar ou ajudar os irmãos a acharem homens que têm as qualificações que eu exijo para que possam desenvolver a fé e ter o cuidado na vida de outras pessoas. Olha o que ele diz no versículo 5, né? Conversando com Tito, e Tito vai ter que fazer esse trabalho. É um trabalho árduo e um trabalho duro. Por esta causa, te deixei em Creta, aquela ilha que existe até hoje, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros ou pastores ou ancião, né? Conforme te prescrevi. Alguém que seja marido de uma só mulher, que governe, que tenha filhos, crentes, que governe, né?
bem a sua casa, esses filhos não devem ser acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado a muito vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpes ganâncias, antes hospitaleiros, amigos do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Pessoas que têm a qualificação, pessoas que foram formadas dentro da Bíblia, que devem exercer essa função para que a fé que realmente precisa a igreja, os membros da igreja, continuar seguindo para receber a salvação. Homens idôneos, não é a escola que faz esses homens, não é um seminário que faz esses homens. Esses homens nascem dentro de cada congregação e assim a igreja vai enxergar nestes homens como são os homens que têm capacidade para exercer o episcopato, para cuidar do rebanho de Deus. É assim que Deus fez. Quem revelou tudo isso foi Jesus. Mas por que devemos ter homens assim nas igrejas? Para quê? Olha o que ele diz nos próximos versículos. Porque existem muitos insubordinados, parladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Naquela época, aquelas pessoas que vieram da linhagem dos judeus e, disfarçadamente, como homens justos, homens que foram formados na escola daqueles lá, sei lá, daquela época. Ele falou, cuidado com esses homens. Esses homens não estão desenvolvendo na vida deles a fé que salva o homem, e isso que eles estão trazendo para ensinar para a igreja não vai fazer nascer no coração de cada membro a fé que vai salvar. Aí ele diz no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância, atrás de bens materiais que vai satisfazer o seu ego e trazer bem-estar para ele. Esses homens não servem para Deus. E podemos olhar, ele falou aqui dos falsos circuncisos, e hoje nós podemos dizer dos falsos mestres que estão nas chamadas igrejas, que estão prendendo o homem por força, por doutrinas erradas, por interesse único, trazer para si a gordura do rebanho e viver uma vida, né? Porque isso virou fonte de lucro, né? Versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sobre, né? Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Isso é, se quiserem mudar. Não se ocupe com fábulas judaicas. Não se preocupe com coisas que não vai te trazer uma fé verdadeira. Se preocupe com as palavras do Evangelho, com os ensinos de Jesus, para você e para o seu próximo. Ensine o que Jesus pediu. Não se preocupe com essas fábulas, né, judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Homens que não ensinam a verdade. Porque quando você não aprende a verdade, você vai desenvolver uma fé no seu coração e na sua mente. Mas é uma fé que não vai te trazer a salvação. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas com doutrinas falsas que não vêm da fonte segura. E o homem começa a defender essas doutrinas como se fosse uma base sólida para a sua fé. Não tem salvação. No tocante a Deus, professa conhecê-los. Entretanto, o negam por suas obras. E por isso que são
abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. São reprovados por Deus. Aqui na terra, pode os membros aprovarem alguém que não está sendo aprovado por Deus. É necessário examinar todos para que a gente possa saber se é um verdadeiro discípulo de Cristo, se é um verdadeiro servo de Deus ou se é um servo enganador. Precisamos ter essa sabedoria em nossas vidas, né? Agora, o que ele faz? Ele dá conselhos para que a fé continue fiel. Não depende só de alguns homens, depende de toda a irmandade. Porque o que ele diz? Aí a ideia que muitas pessoas têm, não, o meu pastor, o meu presbítero, né? O meu arcebispo, é ele que tem que desenvolver a fé. Ele aqui é na igreja que pertence ao Senhor, ele dá uma outra ideia para manter a fé entre os irmãos, mas uma fé pura e verdadeira. Capítulo 2, olha o que ele diz. Tu, porém, falando para Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, conforme nós vamos envelhecendo na igreja, manter a pureza daquela fé que salva, desenvolvendo cada dia a mensagem do Evangelho em nossas vidas. Porque Deus nos chamou para ser luz e não trevas, para que a gente possa brilhar em nosso lar, na vida dos nossos vizinhos, do nosso próximo e principalmente brilhar na vida dos nossos irmãos em Cristo. Mas ele não parou. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. As mulheres que vão envelhecendo na igreja devem desempenhar esse papel. E ele vai falar por quê? Porque as novas gerações estão crescendo, de rapazes, de moças, de jovens e de crianças que estão chegando à maturidade. Eles precisam espelhar em alguém, senão também não vão ter uma fé que vai chegar à salvação para a vida eterna. Então, tudo é um conjunto de pessoas, começando dos anciãos, dos presbíteros, do bispo, do pastor, depende como você mencionar, mas eles devem mostrar na sua vida as qualificações exigidas por Deus, que está em Timóteo capítulo 3, para que possa exercer esse mandato, esse trabalho, esse serviço na comunidade cristã. E aí ele diz no versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e aos seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Duas coisas importantes. Eu posso viver uma vida santa, desempenhar o meu papel como um bom exemplo aos mais novos. Minha esposa pode ser uma pessoa pura, santa, desempenhar um papel a outros irmãos e a outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso manter essa pureza por causa da palavra. Porque eu estou prestando um serviço sagrado, produzindo frutos ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu Criador. Você já pensou nisso? É muito importante tudo isso. Aí ele fala um pouco mais, no versículo 6, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos, cuidadosos, vivam uma vida bonita, sejam luz no meio de uma mocidade, inclusive nos dias que nós vivemos hoje, trevas, porque todos os jovens, desde os mais novinhos, quando começa já, não está preocupado com as coisas de Deus. Mas o jovem cristão,
tem que desempenhar esse papel no mundo de escuridão do pecado, ser luz e brilhar para outros. Versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que, em todas as coisas, sejam vitoriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. Observe que ele está formando um grupo de pessoas que tem uma atitude diferente do mundo, mas baseada na mensagem do Evangelho, mas ainda estamos no mundo. E esse grupo de pessoas chamou a igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que ele vai buscar um dia para morar com ele. É assim que nós somos conhecidos por Deus, em primeiro lugar, que nós somos a igreja dele, porque não estamos fazendo aquilo que gostamos ou aquilo que queremos, nem desenvolvendo a nossa fé naquilo que parece melhor para nós. Estamos desenvolvendo a nossa fé baseado em um alicerce sólido e estamos desenvolvendo em nossa vida algo que é fabuloso, ser santo em um mundo que não obedece nada dos ensinos de Deus. E ele diz também aos servos, ele continua dando o seu recado. Tito está ensinando, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O papel dos servos também é um papel de grande importância. Ele está desenvolvendo a mesma fé baseada no Evangelho, que vai salvar o homem. Então, desenvolvendo a fé no Evangelho, vamos ter todas essas qualificações. Tito está fazendo um trabalho excelente, ajudando a espalhar a fé que salva, para que grupos fortaleçam-se nessa fé e desempenhem todo esse papel de verdadeiros filhos de Deus em um mundo tenebroso, em um mundo onde as pessoas não estão preocupadas com a mensagem da cruz. São estas pessoas que Deus vai buscar para ser os seus servos para a eternidade, para receber o prêmio maior da vida eterna, receber o galardão para morar com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter sabedoria e buscar dentro do Evangelho a fé que vai dar a salvação para a nossa vida eterna. Que Deus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos. Eu oro para que a sua família, você, seja agraciado e tenha sabedoria para desenvolver na sua vida também. Que Deus nos guarde hoje e sempre.